Boa tarde a todos. Com esse discurso de parte final do meu colega e amigo líder parlamentar da oposição, dava-me o apetite de amanhã fazer uma ficha e convidá-lo para entrar no PSD. Tendo em conta a profundidade das questões que colocou sobre os partidos políticos e o aperfeiçoamento da democracia e dá uma visão que também, em parte, partilhamos. Vamos ao essencial. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero, em nome do Partido Africano de Independência de Cabo Verde, dos seus deputados, em meu nome pessoal, agradecer aos organizadores do Círculo de Tertúlias Cabo Verde em Debate pelo convite que me fez para tomar parte em mais uma nobre sessão de reflexão sobre questões implicantes dos tempos atuais, com a incidência da vida do nosso país, desta grande nação diaspórica e muito singular. Sinto-me, pois, enquanto deputado, cidadão e dirigente, honrado com esta distinção, que é ainda maior pelo facto de, ao evento, aqui, ao meu lado, estarem dois nomes sonantes da ator política da vida cabo-verdiana, para comigo cruzarmos ideias e argumentos na fundamentada busca de melhores contributos em torno da democracia e representatividade do Parlamento cabo-verdiano, conforme o tempo nos permitir. Queria aproveitar para saudar o meu colega Dr. Elísio Freire e o meu colega engenheiro António Delgado Monteiro e saudar a todos os presentes. Nesta linha, gostaria de deixar uma salvação a todos os participantes neste colóquio, com sede num fórum de ideias, já feito instituição de grande prestígio, para todos os parabéns e os merecidos agradecimentos. O grande tema que nos vincula nesta presente tertúlia das ideias políticas, democracia e representatividade do Parlamento cabo-verdiano é bastante aliciante, sob o ponto de vista teórico, podendo ser observado nas mais elementares áreas das ciências sociais, com destaque para a ciência política, para a sociologia política, a teoria geral do Estado, estudos da governação democrática, órgãos políticos e classe política, teoria da democracia e representatividade da realidade cabo-verdiana, este último enquanto emergente campo de estudo, de pesquisa e de investigação, com princípios e fundamentos a serem sistematizados. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, pois o meu contributo é apenas um humilde contributo de um homem da ação política, ator e protagonista destas gestas emancipador da nação, dizia, portador de um grande sonho em ver a sua pátria Cabo Verde cada vez melhor, tal como o sonho dos militantes de milhares de cabo-verdianos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Assim, a minha visão, o meu esforço, a minha contribuição para que tudo corra bem, a partir das mais diversas tarefas e cargos que a cidadania, bem como o desempenho político, me tem exigido ao longo de quase 40 anos de intensa vida política e de cidadania. A partir do guião previamente submetido, proponho deste modo as linhas de intervenção que se seguem, de que me reservo debater entre nós, com esta plateia, os mais especializados pontos e nuances. A independência como enquadramento, o processo histórico subsequente à construção do Estado, as vagas do regime da governação em Cabo Verde, as transformações institucionais políticas em Cabo Verde ou a construção do Estado de Direito Democrático. É facto subejamente admitido pela maior parte dos estudiosos que o processo conducente à independência nacional dos cinco, os chamados PALOPs, resultou, por um lado, de uma multiforme resistência da dita primária à ocupação colonial e à colonização portuguesa, e, por outro lado, da evolução de movimentos unitários representativos, produto da aglutinação de vontades e inteligência que se foram reunindo nas primeiras décadas do segundo quartel do século XX. Partindo dessa base fundamental, a liquidação urgente da dominação colonial portuguesa foram-se unificando no seio das conferências das organizações nacionalistas das colónias portuguesas, 1961, 1965, 1966, as plataformas programáticas, as declaradas opções sobre a constituição de sociedades que postulavam o fim da exploração do homem pelo homem e a formação do homem novo,
tendo Amílcar Cabral como um dos principais teorizadores. Foi esse fundo de processos adjacentes que tornou possível a independência dos 5 países dominados por Portugal, isto é, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique, após anos e anos de luta política e de luta militar. A independência de Cabo Verde acontece em 1975 e dá-se o consequente arranque para a construção de um Estado republicano credível e útil à comunidade internacional, denegando na prática aqueles que abjuravam a autodeterminação do arquipélago como esteio da inviabilidade das ilhas de assumirem o seu próprio destino. Em Dicionário da Ciência Política, Norberto Bobbio, em 1993, define o regime político como um conjunto de instituições que regulam a luta pelo poder, o seu exercício, bem como a prática de valores que animam tais instituições, e entende instituições como sendo estruturas orgânicas do poder político, portanto, a forma como se organiza esse poder, incluindo-se aí a escolha da classe dirigente, as regras e mecanismos que vão permitir regular a luta pelo poder, o seu exercício, as funções sociais que a ele estão ligadas. Com o soberano ato da proclamação da independência, 5 de julho de 75, estabelecia assim o governo do Estado de Cabo Verde, que se suportava das condições necessárias ao período do exercício da democracia parlamentar e da representação política e da realização governativa, da paz social, da justiça, da liberdade, até então nunca conseguidos. Esta nossa abordagem enquadra-se na análise teórica dentro da ciência política comparada, onde se focalizam os casos de transição política ocorridos como em Cabo Verde. Nesse sentido, a consagração do ponto de chegada histórica à independência de Cabo Verde tem por detrás um processo conceptualizado de transição política conducente. Nisso, é preciso ter em conta que são os processos de transição que determinam sempre o tipo de regime que se surge logo a seguir. Mas pode-se garantir a transição do ambiente de negociações e acordos entre Portugal e Cabo Verde, de 1974, 5 de julho de 75, deu efetivas garantias de democratização, sim e não ao mesmo tempo. Para o cientista político polaco, nesse caso o professor da Universidade de Chicago, chama atenção para uma distinção técnica importante entre democratização do Estado e a democratização do regime. Ou seja, a democratização do Estado caracteriza-se apenas a nível institucional, enquanto que a democratização do regime diz respeito à democratização das relações entre o Estado e a sociedade civil. Com efeito, estamos na mesma linha da defesa de que, em 1965, dá-se lugar, com a ruptura histórico-social, a democratização do Estado em Cabo Verde, ao possibilitar os filhos do arquipélago a posse do nível institucional da Primeira República Independente. E daí sucede a instalação do regime político enquanto mediação institucional entre o Estado e a sociedade. No processo constituinte, a lei eleitoral aprovada pelo decreto número 203/75, de 15 de abril de 1974, afastava o PIGC, curiosamente, enquanto partido político das eleições, pois as listas dos candidatos a deputados seriam apresentados por grupo de cidadãos, não por partidos políticos. Citando narrativas históricas, os artigos 2º, cito, a Assembleia Nacional de Cabo Verde é dotada de poderes constituintes, competindo-lhe elaborar e aprovar por maioria simples os seus deputados a primeira Constituição do Estado, a plenitude das prerrogativas da soberania e independência. Ainda o artigo 39º reforçaria, cito, os deputados da Assembleia serão eleitos por listas plurinominais apresentadas por cada colégio eleitoral, dispondo o eleitor de um voto singular na lista. Enquanto isto, o artigo 48º, número 1, ditaria, cito, as candidaturas serão apresentadas em cada círculo eleitoral por grupos de 300 cidadãos e eleitores recenseados do respectivo círculo eleitoral. Porém, a intenção, no fundo, é clara, pois mostram que as eleições deveriam realizar-se num hipotético, claro, de pluralismo político. As vagas do regime da governação em Cabo Verde. A quem analise o Estado soberano e independente de Cabo Verde, nasceu num ambiente
da ausência do regime constitucional e logo permitindo que o partido se identificasse com o Estado, o que levou, subsequentemente, à consolidação do regime de característica de partido único. No nosso entender, o regime monopartidário em Cabo Verde deve ser classificado como regime paternalista e não totalitário. Esta tese é corroborada pelo constitucionalista X. Lima, pela Roselda Évora, pelo Gabriel e por um conjunto de outros sociólogos e cientistas políticos cabo-verdianos. Isto numa classificação utilizada pelo estudioso italiano Roberto Bobbio, em que o partido se integrou no Estado não só no caráter monopartidário do poder, identificando a partir do LOP, Lei de Ordenação Política do Estado, e formalizada na Constituição de 1980 e na revisão de 1981, como também no próprio programa do PAICV para os tempos seguintes, que dizia: o partido é o núcleo central dirigente, a primeira e principal instituição do poder político, de onde brotaram as demais. O Estado, instrumento privilegiado que dispõe o partido para a execução do seu programa económico, social e cultural, defesa e segurança, instituição expressando a vontade popular depois dos meios de materializar através da lei. É deste modo que a Constituição de 1980, com a revisão de 1981, proclama o verdadeiro regime constitucional que consagra o monopartidarismo como regime político. Nós aqui falamos do processo de transição de regimes autoritários ou paternalistas como regimes democráticos, na perspectiva da democratização das relações entre instituições do Estado e a sociedade civil. É deste modo que seguimos o autor Garrenton, que analisa as transições como processos políticos que marcaram a terceira onda da democratização, ocorrido nos finais de 80 e início dos anos 90 do século XX. Segundo o mesmo estudioso, não se deve interpretar as transições como modelos revolucionários para resolver imediatamente todos os problemas da sociedade. As transições democráticas apenas inauguram o primeiro governo eleito democraticamente, os problemas relativos à cidadania política, ao bem-estar económico, à incorporação de valores democráticos na estrutura social e política de um país dependente da consolidação democrática. As transformações que vinham ocorrendo em África e no leste europeu fez com que o partido antecipasse as possíveis reivindicações populares a favor da abertura democrática. Em Cabo Verde, de uma forma sui generis, diferentemente de outros países africanos, a sociedade civil não se manifestou, apesar de pequenas situações residuais nos finais de anos 80, feitas por estudantes, mas que foram moderadamente resolvidas. Nossa hipótese, a minha hipótese, é que a transição política em Cabo Verde foi um processo que partiu da direção do Partido Único, sem pressão externa, concreta, para fazer a transição. Foi uma decisão de partido, inteligente, mas que assumiu um rumo de frente quando o Movimento para a Democracia, o MPD, apareceu legalizado em novembro de 1990 e demonstrou um forte poder de organização e de barganha com as eleições marcadas para meses depois. Chegava, assim, ao fim da primeira etapa do Estado republicano, entre aspas, com a abertura política a ser formalmente institucionalizada em setembro de 1990, quando a Assembleia Nacional Popular, na convocação extraordinária, removeu o artigo 4º que reconhecia o PAICV como força política dirigente e é esta Assembleia que institui a lei do regime dos partidos políticos, a lei eleitoral para a Assembleia Nacional, para o Presidente da República, a lei que reconhece o direito de tempo de antena de respostas políticas, entre outras. Assim, constitucionalmente, do nosso ponto de vista, formalizou-se o direito de existência dos partidos políticos e as condições legais de ter a separação entre o poder legislativo e o poder executivo. Porém, a campanha eleitoral para as primeiras eleições de 3 de janeiro de 1991 decorreu a 4 de dezembro de 1990. Para as primeiras eleições livres e democráticas, o território nacional foi dividido em 28 círculos eleitorais, com a grande novidade pela introdução dos círculos eleitorais no estrangeiro para eleger cerca de 79 deputados à Assembleia Nacional. O vencedor dessas primeiras eleições foi o partido da oposição de então, o Movimento para a Democracia. Além da vitória nas eleições de janeiro de 91, duas maiorias qualificadas, o Movimento para a Democracia também foi o grande vencedor das eleições autárquicas, realizado em dezembro deste ano. No dia 25 de novembro, após o hino nacional
pela banda das Forças Armadas, o presidente cessante da Assembleia Nacional, Abílio Duarte, abriria a sessão constitutiva para a quarta legislatura, correspondendo ao início do advento da Segunda República, da segunda etapa do Estado independente, ato completado pela primeira sessão legislativa a acontecer de 20 de maio a 3 de junho de 1921. Nos trabalhos, dia 28 de maio, o primeiro-ministro do governo da Segunda República, o Dr. Carlos Veiga, apresentava assim o seu programa de governação voltado para a emissão de diversas reformas. Em 92, o país conhecia uma nova e moderna Constituição, Carta Magna, organizadora da República e da liberdade de todos os cidadãos e demais destinatários do poder. A histórica revisão de 2010 foi um momento vibrante para a democracia parlamentar cabo-verdiana, para o nosso sistema de representação política e para a própria Casa Política Nacional. Na década de 2000, inaugura-se uma nova alternância política em Cabo Verde, com o regresso do PICV ao poder, com o lema Por Amor à Terra, que já foi referido aqui pelo colega António Monteiro, e por uma forma também diferente de fazer política, de estar a política sem ódio, sem vingança e sem uma relação de amigo-inimigo. O PCV ganha de forma histórica e retumbante 3 maiorias absolutas consecutivas, coloca Cabo Verde num grande patamar de prestígio internacional. Não é por acaso que hoje somos a 26ª democracia do planeta, considerado o país mais bem governado de África e de boa reputação internacional. Fazendo... 3 minutos. 3 minutos, vou encurtar a distância. A questão da crise da representação política tem a ver com o pessimismo em relação à África e a construção das democracias na América Latina. Mas temos um elemento de otimismo. Nós somos otimistas quanto ao futuro da democracia em África. Contudo, um petit pays, um microestado insular em especial, tem chamado a atenção dos analistas políticos e da comunidade internacional. Cabo Verde. Repito, um petit pays, um microestado insular, tem chamado a atenção aos analistas políticos e da comunidade internacional. Cabo Verde. Repito, Cabo Verde. O país tem sido apontado como um modelo de democratização em África. Um caso de absoluto sucesso, de exemplaridade de sua classe política, de todas as gerações, de todos os partidos políticos e da sociedade civil cabo-verdiana. De facto, desde que se fez a abertura política nos inícios de 90, Cabo Verde tem realizado eleições periódicas num clima de estabilidade e o suporte popular à democracia vem sendo reforçado paulatinamente de acordo com pesquisas realizadas por instituições independentes e credíveis. Cabo Verde caminha a passos largos para uma democracia consolidada, sem dúvida, mas tem dado aqui e acolá sinais preocupantes. É verdade, existem bons e maus políticos em todos os lados. Existem bons e maus partidos políticos em todos os lados. Para esta afirmativa, nós estamos partindo do pressuposto de que os atores políticos, nós os atores políticos, temos um papel vital na condução do processo de construção do regime democrático e na institucionalização de práticas que vão ao encontro a tal regime e também estamos atribuindo um papel pedagógico a todos, no sentido de sermos os responsáveis diretos pelo conteúdo, pela percepção do significado das instituições democráticas para a sociedade que nos elege. Na linha de análise, utilizando as ferramentas da sociologia, cabe aqui agora problematizar o seguinte: haverá um modelo de democracia representativa em Cabo Verde? Acredito que sim. Devemos discutir se tais variáveis são ou não uma tradução a nível abstrato de elementos concretos produzidos historicamente desde 1975, com a instalação da primeira etapa do Estado republicano independente. Hipótese de conclusão. A independência de 1975, a introdução da democracia eleitoral pluripartidária e do Estado de Direito Democrático de 1991 permitiram, num processo contínuo, uma transformação, uma transição tranquila, sustentada e exemplar. Isto é irrefutável. O processo ainda que tem permitido ao povo cabo-verdiano sobreviver, progredir e ser, efetivamente, um povo vencedor.
ao longo de séculos de luta tenaz contra as adversidades e as condições muito difíceis de existência que a natureza madasta nos legou. Vamos concluir. Concluo, o sentido de um destino comum e de pertença total a uma mesma comunidade nos convoca todos os dias, em cada ciclo de governação dos cabo-verdianos, dentro e na diáspora, para com inteligência e humildade buscarmos nas ilhas da diáspora e nas nossas gentes a inspiração e a força necessária para a realização do sucesso e vencermos os desafios. O caminho será cada vez mais suficientemente fortes e capazes de gerar, a partir da função de deputados, os consensos necessários do povo das ilhas em relação aos grandes desafios da sua existência e progresso. Estes são os novos caminhos da afirmação de um Cabo Verde na idade da nação global e que a nós, vós aqui, representamos. Como dizia o poeta, aqui vamos construir o país, ilha a ilha, dor a dor, amor a amor. Tenho dito.